Pessoal, o encontro pessoal com Deus faz toda a diferença e é tudo. E por que eu estou falando isso? Porque eu trouxe um vídeo pra gente reagir da Kaylee, eu vou deixar o link na descrição. Ela também foi uma ateia, no caso, uma jovem ateia, e não apenas uma ateia de não ter fé, de não acreditar em nada, segundo ela, mas de também odiar tanto os cristãos e não querer ter nada a ver com o Deus cristão, com Jesus, com Deus. Ela meio que pegou um ódio dessa questão de Deus pelas coisas que ela viu, né, e ouviu relacionadas aos maus comportamentos de alguns cristãos. Mas a grande questão é que o que fez a diferença na vida dela, porque ela mesma diz que o testemunho dela é meio diferente, porque ela teve uma experiência onde ela sentiu Deus descendo até ela. Por isso que eu disse que a experiência pessoal com Deus é que faz a diferença. Porque muitas das vezes, muitas pessoas têm experiências religiosas, têm experiências com a religião, têm um contato com a religião, mas não com Deus verdadeiramente, com Deus vivo verdadeiramente. E foi isso que a Kaylee experimentou. Ela teve um contato com Deus verdadeiramente, não com uma liturgia, não com a religião, não com uma igreja, mas com Deus. Ela foi impactada, ela foi transformada por esse encontro sobrenatural, mesmo no momento de resistência, onde ela não queria ter nada a ver com o cristianismo e com Deus, onde ela mesma diz que ela não tinha fé, ela não acreditava em nada. Mesmo assim, Deus foi até ela, a tocou e o coração dela correspondeu. Então vamos assistir esse testemunho, que é muito interessante. E antes de assistirmos, eu peço que, se você puder, se você está gostando desse canal, que você deixe o like, comente, compartilhe esse vídeo. É um canal novo que eu estou começando. E vamos lá. Sinto que meu testemunho é um pouco diferente do de outras pessoas, porque parece que Deus desceu até aqui pessoalmente até mim. Isso não é nenhuma ofensa a outros testemunhos, mas o meu me deixou impressionado. Você sabe o que quero dizer? Tipo, eu era assim, certo? Então, quando eu tinha 7 anos, estava sentada em uma igreja e fiquei olhando ao redor e pensei que essas pessoas estavam perdendo tempo. Elas estão literalmente louvando um Deus que provavelmente não existe, porque quando você morre, só vê preto. Eu pensava, não existe Deus neste mundo. Tipo, olha o mundo é uma merda. Tipo, tem guerra em todo lugar, tem gente morrendo, tem crianças com câncer, todas essas coisas terríveis. Tipo, eu conheço pessoas na minha vida que estão realmente lutando e passando por isso. Então, eu pensava, cadê o Senhor? Tipo, eu não entendo porque todo mundo está perdendo tempo aqui, porque o Senhor não está lá. Isso é só um grande mecanismo de enfrentamento. Eu não acreditei em Deus por muito tempo, obviamente. Tipo, eu simplesmente não acreditava. Mas o que tornou o Deus do cristianismo menos favorável aos meus olhos foi quando o casamento gay foi legalizado e eu estava com meus primos que são católicos e estávamos assistindo a TV e eles disseram, isso é tão terrível. Deus fez Adão e Eva, não Adão e Steve. E eu sou mais novo que eles, mas olhei para eles e pensei, como a igreja ensina essas coisas para as crianças, como se essas pessoas devessem representar um Senhor totalmente moral, amoroso e justo. Que diabos é isso? Isso é um fruto ruim. Eu não gosto disso. Esse é Jesus. Esse é Deus. Não quero ter nada a ver com eles. E, na verdade, eu os odeio. Eles já não são reais. Mas mesmo que fossem reais, eu os odeio. E então, a partir daí, comecei a denunciar o cristianismo. Eu literalmente andava na linha, pessoal. Eu andava na linha com certas coisas, também conhecidas como o diabo, pesquisando ativamente coisas satânicas, pesquisando ativamente coisas ruins, praticando ativamente signos do zodíaco, cristais, sálvia e todas essas coisas. Eu estava pesquisando outras religiões, como o budismo, que realmente me chamou a atenção. O hinduísmo também me chamou a atenção, mas então percebi que não acredito em nada. Mesmo que eu pratique coisas dos signos do zodíaco e astrologia, não acredito que seja verdade. Se eu tivesse uma pedra rosa me dizendo que eu ia arrumar um namorado, eu ainda não acreditava. Todas essas coisas satânicas e demoníacas. Eu ainda pensava, eu ainda não acredito nisso. Eu não tinha fé. Gente, isso é ateu. Você não tem fé. Eu não acreditava em nada. A única coisa em que eu realmente conseguia acreditar era em mim mesma. E então eu me tornei Deus. Eu entrei na faculdade literalmente, pessoal, eu era tão arrogante. Minha redação para a admissão na faculdade era sobre como o Deus do cristianismo é falso e como eu realmente sou Deus. Eu tinha tantas pessoas cristãs na minha vida naquele momento. E toda vez que elas mencionavam teologia, Jesus ou cristianismo, eu literalmente dizia,
você é tão idiota. Tipo, eu queria fazer parte de uma religião. Eu queria ter fé, mas eu simplesmente não tinha. Muito menos fé no cristianismo cristão, porque eu pensava, os frutos disso são nojentos. Não quero ter nada a ver com isso. Se eu pudesse dizer a mim mesmo algo naquela época, seria não confiar nos cristãos para mostrar a você o tipo de pessoa que Jesus é. Eles não conseguem nem fazer isso. E eu sempre ouvi quando criança que Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu por você. Jesus te ama. Mas eu pensava, ok, minha mãe também me ama. Eu não entendia por que Jesus morreu. Eu não entendia a crucificação. Eu não entendia essas coisas. Então, avançando para 2023, fiz uma resolução de ano novo para assistir mais filmes e o primeiro filme que assisti foi A Paixão de Cristo. Eu só pesquisei no Google filmes bem avaliados e esse foi o primeiro que apareceu. Esse foi um deles. E eu pensei, sabe de uma coisa? Eu gosto de teologia. Deixa eu tentar. E eu assisti e literalmente não consegui terminar. Tipo, tive que ficar pausando porque eu ficava chorando e pensando, não entendo por que estou chorando. Tipo, eu não acredito nisso. Tipo, eu não entendo por que estou chorando. Mas isso é brutal. Sabe de uma coisa? E aí eu tive que pedir perdão a eles, porque eles não sabem o que fazem. E eu fiquei tipo, se esse cara não era real. Tipo, se isso é baseado em uma história real e esse cara não era real, por que ele fez isso? E então, tipo, todas essas perguntas começaram a surgir na minha cabeça e eu pensei, era demais para mim. Gente, era demais. E então, depois que o filme acabou, eu caí no chão do meu quarto e fiquei tipo no chão, chorando, tipo, chorando incontrolavelmente. Eu nunca chorei assim antes, tipo, na minha vida inteira. E eu não conseguia nem dizer nada. Tipo, eu não conseguia nem pensar em nada. Mas eu fiquei tipo, Senhor, se você realmente está aí, Deus, se você realmente é real e tipo, todo mundo não está perdendo seu tempo, e isso é realmente verdade. Então, tipo, me encontre aqui. Me diga. Tudo o que eu sinto, pessoal, é que sinto uma mão na minha cabeça enquanto meu rosto está no chão. Eu sinto uma presença e não consigo nem olhar. Não consigo nem olhar para ela porque eu fico tipo, não, tipo, eu não consigo nem olhar para ela. E eu sinto uma mão tocar minha cabeça e tipo essa pessoa diz, o Deus Todo-Poderoso, onisciente e amoroso coloca a mão na minha cabeça e diz, eu sempre te conheci, você sempre foi meu. E eu fiquei tipo, e eu sabia exatamente quem era. Eu sabia exatamente quem era. Então eu fiquei tipo e isso me fez cair em uma espiral. Isso me fez cair em uma espiral. Eu fiquei acordada a noite toda. Eu literalmente fiquei acordada a noite toda falando com Deus. E desde então, parece que ele nunca me deixou, sabe? Percebi que era Jesus. Era Jesus. Eu conheci o Messias. E então, comecei a falar com ele e ele começou a falar comigo e começamos a construir nosso relacionamento. E parece que ele nunca me deixou. Tipo, tem momentos na minha vida, galera, em que eu tenho que tipo me isolar e tipo me afastar de qualquer coisa que eu esteja enfrentando só para consultar a Deus, só para consultar Jesus porque eles me conhecem e eu os conheço. Levei muito tempo para tipo orar por coisas ou pedir alguma coisa. Vocês sabem o que quero dizer? Tipo, peça e vocês receberão era uma lição que ele tinha que me ensinar. Só porque eu pensava, o Senhor salvou minha alma. O Senhor salvou minha alma. Um pecador que o odiava. Ele me salvou. Quem sou eu para pedir literalmente qualquer coisa? Quem sou eu? Aspas, certo? Tipo, e então tudo que eu achava que sabia meio que virou do avesso. E então eu pensei, espera aí, agora eu sou literalmente um cristão. Sou um seguidor de Cristo porque tenho um relacionamento com Cristo, amo a Cristo, e Cristo me ama e me conhece. Fui batizado pelo Espírito Santo, como Deus batizou. Então comecei a ler a Bíblia e, desde então, tenho pensado que Deus teve que me ajudar com isso no meu coração. Mas estou com muita raiva porque ninguém nunca me falou sobre isso, que esse é o tipo de pessoa que Jesus é, esse é o tipo de coração que ele tem, esse é o tipo de homem que ele era. Ele não era, ele não era, ele não era. Gays morrem. Todas essas pessoas são terríveis. Pecador, pecador, pecador. Não, ele não era assim. E isso me deixou tão bravo que os cristãos não o representam. Bem, essa é a minha vinda a Cristo. Tenho um monte de pequenos testemunhos, mas este é meu testemunho de conversão de ateu para cristão. Interessante, né, pessoal? O testemunho dela. E ela fala um negócio que é verdade. O mau testemunho de muitos cristãos, ele atrapalha a conversão das pessoas, na verdade. Porque muitos são religiosos, eles estão na igreja e eles são fariseus, eles são religiosos. Eles também não tiveram um encontro com Deus, eles querem ser instrumentos, muitas das vezes, da justiça que Deus, mas esquecem que Deus é amor, Deus é misericórdia, estamos nesse tempo. Obviamente que com isso eu não quero dizer que Deus está aberto para que você viva diante dele uma vida de pecado, não. Mas estou te dizendo que a maneira como muitas vezes as coisas são conduzidas afastam as pessoas.
E essa experiência dela nos mostra a questão da experiência pessoal que ela teve através de Jesus. E isso é que eu acho que deixa o testemunho dela mais genuíno, que foi através de um filme onde ela estava vendo o martírio de Jesus que ela foi tocada, ou seja, através da mensagem da cruz. Através da mensagem da cruz ela foi tocada, ela fez uma oração sincera, ela acreditou, e ela teve essa experiência onde Jesus foi até ela, ela sentiu Jesus tocando a cabeça dela. E esse tipo de experiência que nós temos, uma experiência pessoal com Deus, que é loucura para o mundo. Eu postei um vídeo anterior de uma senhora que teve uma experiência onde ela ouviu a voz de Deus no mercado. E eu também compartilhei uma experiência que eu tive, onde eu ouvi a voz audível de Deus. Gente, isso realmente é loucura. Eu vi até um comentário de um rapaz, achei muito engraçado, onde ele falou, né, você surtou, você estava surtado, né? Ele queria dizer que eu era louco, que eu era maluco, que eu ouvia a voz do painho. Gente, é exatamente isso. A mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo, ela é loucura para aqueles que não creem, assim como aquele também pensou e achava que ela tinha um ódio por Deus e por Jesus. Ela não acreditava nessa mensagem, ela tinha uma imagem distorcida de Deus por causa da visão religiosa de muitas outras pessoas com as quais ela teve contato. Porém, a partir do momento em que o Espírito Santo começou a falar com ela e ela começou a dar brechas, mesmo que ela não tenha percebido que ela estava dando brechas, ela foi levada até a mensagem da cruz através de um filme e ela correspondeu e teve uma experiência pessoal com Jesus, com Deus, e a partir daí a conversão dela aconteceu. Que nós possamos orar para que ela seja a cada dia mais um instrumento nas mãos de Deus, porque é apenas o início de uma caminhada. Então, busque isso, busque não uma religião, busque Deus. Deus é um ser vivo, ele está em todos os lugares, o Espírito Santo está aqui, ele está falando com você. Corresponda à mensagem da cruz, venha fazer parte, né, desse, eu não sou corintiano, né, mas aqui tem um bando de louco desse lado aqui, porque acreditar em Cristo realmente é uma loucura. Paulo disse isso, que a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que se perdem. O nosso estilo de vida, o qual Jesus nos pede para qual a palavra que me foge agora? Aderir. É uma loucura tomar uma cruz, renunciar à própria vida. A mensagem de Jesus é totalmente ao contrário daquilo que os grandes filósofos e pensadores humanistas, materialistas pregam. Jesus diz que aquele que quiser ganhar sua vida tem que perder, que aquele que quiser segui-lo tem que carregar a sua própria cruz. A cruz não é sinônimo de bênçãos materiais e vida plena na terra, é sinal de maldição, é um sinal de renúncia, de morte, de dor, de tristeza. Jesus parece que muitas das vezes queria afastar as pessoas dele, né? Ele trazia uma mensagem, né, muitas vezes dura, para ver quem realmente queria estar com ele. Então, busque isso, ter uma experiência pessoal com Deus, e continue buscando, porque aquele que busca vai encontrar, aquele que pede recebe. É o que a palavra de Deus nos diz, que aquele que bate na porta, ela vai se abrir. Porque se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas. E, em outra passagem, o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Amém? Espero que você possa ter gostado desse vídeo, que Deus possa ter falado com você. E nos vemos no próximo vídeo.